A leitura de hoje, irmãos, está em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. A gente vai do verso 1 ao 3. Hoje vai ser a primeira mensagem que eu vou fazer aqui no livro de Hebreus, de uma sequência também, né? Eu tinha feito aquela sequência do Evangelho de Mateus, os 5 sermões de Jesus. Eu gostei tanto, aprendi tanto, né? Trabalhar dessa maneira, pegar um livro e observar ele numa sequência, que antes de terminar lá o livro de Mateus, eu já falei, eu vou continuar fazendo isso, porque foi produtivo, né? Foi edificante para mim e acredito para a igreja também. Então, lá, antes de terminar Mateus, eu fiquei pensando qual seria o outro bom livro, né? E a gente fica em dúvida, porque todos são muito bons. Mas Hebreus é tão especial, e ele tem uma linguagem tão assim, rica e fácil, porque é muito bem organizada a argumentação da carta aos Hebreus. Então eu falei, eu acho que eu vou ficar em Hebreus. Então hoje vai ser o primeiro sermão, um sermão até muito breve vai ser, de introdução para essa carta, para o que vai ser. Eu acredito que eu vou levar o ano inteiro. Então todas as próximas 10, 12, 13, 14 vezes que eu vier aqui, você já sabe, a gente vai estar seguindo essa sequência até Hebreus capítulo 13. O tema de hoje, aí versículo 1 até o 3, que eu vou fazer a leitura, o tema é que Jesus é superior aos profetas. Esse é o primeiro tema, né? Então vou ler aqui, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse vai ser o nosso trecho de hoje. A ideia, falar um pouquinho só sobre esse livro. Primeiro, a gente não sabe quem foi que escreveu. A autoria dele é desconhecida, né? Ao contrário de muitas cartas do Novo Testamento, que você vê lá começando uma carta, qual que era a fórmula comum de se escrever uma carta, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, aos irmãos da igreja tal. Então você já sabe quem está escrevendo, para quem. Você tem uma organização das cartas. Hebreus é interessante porque, você vê, ele não começa assim. A pessoa que escreve, ela não se apresenta. Então a gente não sabe de fato quem é que está escrevendo, porque até o formato dessa carta aos Hebreus não é o formato exato de uma carta do... Obrigado. Não é o formato exato das cartas antigas. Então ela meio que começa como um tratado, aí no meio ela parece um discurso, um sermão. Muita gente diz que a carta aos Hebreus foi na verdade um sermão falado que alguém anotou. A gente não... São as tradições possíveis. Alguém fez um sermão diante de cristãos judeus, e esses cristãos ouvindo, alguém tomou nota desse sermão, e isso virou essa carta. É possível que seja, porque em muitos momentos ela parece um discurso. Então ela começa como um tratado, ela discorre como um sermão, e ela se encerra como uma carta, porque lá no finalzinho você vai ter aquela saudação, um abraço, não sei o que, para os italianos, né, da Itália, ele vai dizer. Então provavelmente o escritor se encontrava em Roma. Pode ser Paulo, como muita gente diz, pode não ser. Alguns dizem que pode ser Apolo, né? Apolo que era muito versado na língua. Então tem muitas sugestões, mas o que de fato não vai mudar muita coisa, né? Porque assim, se foi Paulo ou se foi Apolo, como Paulo mesmo vai dizer, que importa, né? Importa que a gente tenha acesso aqui a esse conteúdo maravilhoso que foi escrito possivelmente
entre o ano 60, 65 ali, depois de Jesus, então 35 anos depois da morte e da crucificação de Cristo. Não vai exceder o ano 70, porque como é uma carta que trata muito sobre a realidade do culto judaico, das coisas que os judeus faziam, ela não fala nada sobre a queda do templo, né, que é algo que acontece no ano 70. Então, com certeza, essa escrita ela é antes do ano 70. E o objetivo vai ficar muito claro, conforme a gente for tratando essa carta. Parece que esses judeus que tinham se tornado cristãos estão enfrentando um dilema agora, de voltar para a velha vida. Imagina, você vive numa cultura judaica e de repente você se torna cristão. O que vai acontecer? Você vai receber oposição. Porque o cristianismo era quase que, aos olhos dos judeus, antagônico, né, ao judaísmo. Eles olhavam o cristianismo como uma seita, como um desvio. Jesus para eles era alguém que blasfemou, porque disse que era como Deus. Era alguém que não obedeceu à lei, porque no olhar deles Jesus não cumpria o sábado, comia sem lavar as mãos, né? Então, para o judeu, os cristãos eram uma escória, sabe? Era aquele povo que deveria ser rejeitado. Então, ser cristão nesse contexto aqui da carta aos Hebreus não é como ser cristão hoje. Ser cristão hoje é fácil, né? Naquela época você ia ter problemas sociais, porque o judeu ia saber que você era cristão, ele não ia mais comprar no seu comércio. Ele não ia mais, né, você não ia ter favores dos judeus, você ia ser mal visto, você ia ter dificuldade de entrar numa sinagoga. Então você começava a perder um pouco das suas relações sociais por se tornar um cristão. E essa pressão, devagar, foi forçando esses cristãos aqui a considerar a possibilidade de voltar à lei. Vocês pensam assim, puxa vida, o negócio de ser cristão está muito dolorido. Mas não era mais fácil a gente voltar a ser judeu? Voltar a obedecer à lei de Moisés? Aí a gente recupera todos os nossos amigos, nossos parentes, volta a ter uma paz social. Então parece que o contexto da carta está girando um pouco em torno disso. Vamos falar do versículo 1 ao 3 então, porque o que o escritor, se eu deixar às vezes escapar aqui sem querer o que Paulo falou, releva, tá? É força de expressão. Mas o que o escritor nos diz aqui, do versículo 1 ao 3, é o seguinte: no versículo 1 ele fala que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então o que ele está fazendo? Está se remetendo a um tempo antigo, né? Os pais são os antepassados, né? Não é necessariamente meu pai e minha mãe, mas são os meus avós, bisavós, são as gerações anteriores. E ele diz que para essas gerações anteriores, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Essas muitas maneiras são muitas maneiras com os profetas, né? Fica claro, porque ele termina o versículo assim. Então, Deus sempre falou por meio dos seus profetas. Mas como? De muitas maneiras e muitas vezes. Muitas vezes, e é verdade, porque a gente pensa em a palavra de Deus do passado, a gente pensa geralmente em Moisés, que é quem vai receber de Deus a lei. E Moisés era o maior símbolo ali no Antigo Testamento da revelação de Deus. Se Deus falou com os antepassados, o homem com quem ele mais falou foi Moisés. E a gente tem 5 livros aí de Moisés relatados, né? Os 5 primeiros livros. Mas antes de Moisés teve gente com quem Deus falou. Deus falou com Noé, né? Deus falou com Abraão, fez promessas para ele, apareceu diversas vezes. Deus falou com Jacó. Então quer dizer, Moisés é uma figura dentro de muitas com quem Deus falou. Por isso que ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, e foi. Eu lembro talvez de Moisés, mas antes de Moisés Deus já falou. Depois de Moisés Deus já falou. Ele fala com Josué, ele fala com Samuel, fala com Davi, ele fala com os outros profetas, Elias, Isaías, com todos eles, Daniel, né? Então Deus realmente, de fato, esse versículo ele é uma verdade. Deus no passado falou muitas vezes com os pais. Ele falou muitas vezes. E ele diz também de muitas maneiras. A lei foi uma, e eu diria que foi, acho que a maior, quando Deus aparece lá no Monte Sinai, e aquele alto daquele monte fica, né, parecendo que está pegando fogo, e Moisés entra no meio daquela nuvem de fumaça,
Então essa foi uma maneira. Quando Deus revelou as suas palavras que vão acompanhar esses antepassados por 1500 anos, até a chegada de Jesus, Deus falou ali e deu para eles uma norma de vida, né? E o povo viu a glória de Deus no alto do Sinai, dentro do tabernáculo, era Deus falando com o seu povo. Mas Deus também fala, ou falou pessoalmente, por exemplo, com os patriarcas. Deus aparece para Abraão, lembra daquela conversa de Deus com Abraão? O texto diz que vem anjos de Deus e param ali para comer, e ele faz a promessa de que ele teria um filho. Sara lá dentro ri, né? O texto diz, é um anjo do Senhor, mas às vezes parece que anjo do Senhor é o próprio Senhor, é o próprio Deus falando, né? Alguém enviado da parte dele. Então Deus falou pessoalmente e por meio dos seus anjos. Deus falou com os profetas também, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de revelações. Então esse versículo é verdadeiro. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então de todas essas, ele vai dizer, muitas formas em que Deus ofereceu alerta, ofereceu promessa, punições, avisos, né? Se vocês não deixarem esse pecado, vocês vão ser levados cativos. Então Deus falou muitas vezes aos antepassados. E esse versículo ele está se referindo muito claramente ao Antigo Testamento. Que Deus falou no passado aos pais pelos profetas é o Antigo Testamento. Nós temos acesso a ler o que Deus falou aos pais pelos profetas quando nós lemos o Antigo Testamento. Então o versículo 1 ele está relatando para nós o Antigo Testamento. O escritor aqui tem em mente os rolos sagrados dos judeus que formavam a Tanakh, o texto do Antigo Testamento. Mas olha quando ele vai para o versículo 2, que mudança brusca. Se Deus falou no passado, o versículo 2 vai dizer, nestes últimos dias, ou quer dizer, uma coisa mais recente. Deus falou no passado? Falou. Mas agora, mais recentemente, nos últimos dias, e a palavra aqui usada lá no grego é eschatos, que lembra a gente escatologia, né? A gente fala escatologia, é o estudo das últimas coisas. Então ele diz aqui no versículo 2, nos últimos tempos, na última era, ou seja, na fase mais recente, Deus falou também, mas agora não foi por meio de profetas, foi por meio do seu Filho, foi por meio do seu próprio Filho. Então parece que é definitivo. Como que Deus falou no passado? Muitas vezes. Por que muitas vezes? Porque era uma revelação que, sabe, ela vinha sendo progressiva. Deus vinha trazendo o conhecimento da sua vontade. Mas quando ele fala por meio do Filho, parece que falou de uma vez por todas. Então a revelação que no versículo 1 ela ainda é progressiva, no versículo 2 ela se torna definitiva. Quando Deus fala por meio do seu Filho, ele fala de uma revelação que vai além, que excede a antiga revelação. É como que levasse a outro nível, né? Deus estava falando com o povo no Antigo Testamento? Estava, mas era nesse nível, né? E quando vem Jesus, muda o nível da revelação, aumenta demais. E as realizações de Jesus não são como aquelas realizações do Antigo Testamento. O próprio livro de Hebreus vai falar isso, essa carta lá na frente a gente vai estudar. Que no passado o povo oferecia muitos sacrifícios continuamente, mas tendo vindo Jesus, ofereceu-se uma vez por todas como um sacrifício suficiente e definitivo. Então quer dizer, o que Deus falava no passado era verdade? Claro que era, não tem dúvida. As revelações aos pais por meio dos profetas, que aconteceram muitas vezes e de muitas maneiras, eram grandiosas e gloriosas? Eram, sem dúvida, mas quando chega Jesus, aí não dá para comparar. Não dá para comparar. Toda a maravilha do Antigo Testamento, ela se torna um ponto, um feixezinho de luz perto da glória e do resplendor daquilo que Jesus traz. Porque o que Jesus faz, sim, é maior e de uma maneira única. O que Jesus fez, nenhum profeta pôde fazer. Jesus é o Deus encarnado. Enquanto aos profetas Deus falava com homens santos, Deus falava com homens santos, como Pedro vai dizer,
Em Jesus nós temos o próprio Deus encarnado. É diferente. Os profetas eram grandes homens de Deus? Não tenho dúvida. Imagina a conduta de Moisés, de Elias, de Jeremias, de Isaías, de Daniel, homens fiéis, tementes a Deus. Não tenho dúvida que eram homens santos. Mas Jesus é incomparável. Jesus é realmente outro nível. Ele não era um bom homem sendo usado por Deus. Ele era o Deus, o próprio Deus, que se tornou homem. E conhecia muito mais profundamente as realidades celestiais, né? Uma coisa é eu contar para você de algo que eu ouvi. Outra coisa é eu contar para você de algo que eu vi. Os profetas contavam aquilo que eles ouviam. Jesus contava aquilo que ele viu. Então, acho que Jesus tinha mais propriedade e mais conteúdo para poder compartilhar. Você lembra de uma parábola? A gente estudou aquela parábola que chamava dos vinhateiros maus, que o homem edifica uma torre, né, um lagar, planta tudo uma plantação de vinha, e ele arrenda essa plantação aos agricultores e vai embora. Quando chega a época da colheita, ele manda as pessoas para recolherem os frutos. Só que o que eles fazem? O primeiro servo do dono da vinha chega lá, os agricultores espancam ele. Chega outro servo, matam ele. Chega outro servo, expulsam ele. Chega outro, maltratam ele. Então, o dono da vinha vai enviando diversos servos, mas esses servos vão sendo rejeitados pelos agricultores. Aí no final da história lá da parábola, isso é Mateus 21, lá no final da parábola, Jesus vai dizer que o dono da vinha fala: agora eu vou enviar o meu próprio filho, porque o meu filho eles vão respeitar, eles vão ouvir. O que eles fazem com o filho? Eles olham, veem e falam: esse é o filho do dono, vamos matar ele, porque assim a gente se apropria do terreno, da herança. Parece que essa história do versículo 1 e 2 é mais ou menos, nos lembra um pouco essa parábola, em que Deus envia um monte de trabalhadores e por fim ele envia o filho. É o que o versículo 1 e 2 fala. Deus falou diversas vezes por muitos trabalhadores ou por muitos profetas, mas agora, por último, ele está enviando o próprio filho. E as garantias que essa superioridade de Jesus oferece, elas estão todas aí descritas no texto. Você tem dúvida, né? O escritor poderia pensar assim: se os meus leitores tiverem dúvida de que Jesus é superior aos profetas, então eu vou deixar isso muito claro. E aí ele vai, no finalzinho do versículo 2, diz assim, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O que é o herdeiro? Aquele que vai ter a herança, né? O dono, o herdeiro é aquele que está logo abaixo na linha da sucessão. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, nenhum profeta era. O que mais que ele diz? Pelo qual também fez o universo. Então quer dizer, Jesus é o agente da criação. E a palavra universo aqui é o todo, a eternidade por completo. Nenhum profeta é, só Jesus. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É Jesus. Não dá para confundir. Moisés brilhou, a gente falou sobre isso, né, numa outra pregação. Moisés brilhou o brilho de Deus quando ele descia do Sinai. Brilhou, mas esse brilho se desvanecia. 2 Coríntios capítulo 3. Jesus ele brilha, e quando fala que ele é o resplendor, é quase como que o espelho que reflete o brilho de Deus. Jesus é o espelho, o brilho da glória de Deus bate em Jesus e você vê Deus através de Jesus. Por isso que ele fala para os apóstolos: quem vê a mim, vê o Pai. Você olha para Jesus, ele é um espelho, mas você não vê você nesse espelho. Você vê o reflexo de Deus que brilha e reflete em Jesus. Por isso que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O que essa palavra aqui quer dizer é da matéria, da substância que Deus é feito, que eu não sei qual que é. Eu sei que nós somos carne e osso, e se você for um pouquinho mais a fundo, um químico diria: nós somos carbono. Eu sei qual é a nossa matéria. Ou um teólogo diria: nós somos pó, né? Somos formados da terra. Essa é a nossa substância. Qual que é a substância de Deus? Não sei. Mas o que esse texto aqui, a expressão exata do seu ser, é que Jesus é da mesma substância que Deus, feito da mesma coisa, que eu nem sei qual que é, mas Jesus é igual. Profeta nenhum era. Os profetas eram como nós, carne e osso, carbono, pó, que voltam ao pó.
Mas Jesus é maior, é superior. O que mais que Jesus ele diz aí? Se você, se os leitores tivessem alguma dúvida da superioridade de Jesus em relação aos profetas, o que mais que ele vai dizer ainda no versículo 3? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Jesus tem uma palavra poderosa que move e que sustenta tudo. Fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só, assim, não tem como comparar. O texto não está diminuindo os profetas. Os profetas estão no mesmo lugar, mas ele quer deixar claro para a gente que Jesus é muito maior. E esse é o tema da carta aos Hebreus. É nisso que a gente vai tratar eu vou tratar ao longo do ano inteiro. Jesus é maior. Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Arão, Jesus é maior que Josué, Jesus é maior que sacerdote, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que a lei, Ele é maior do que tudo. E é isso justamente o que o autor de Hebreus está preocupado em ensinar. Por quê? Porque quando esses irmãos aqui, cristãos lá do primeiro século, estão sofrendo essas aflições na sua sociedade, ser cristão está sendo muito difícil para eles, e eles cogitam a possibilidade de voltar ao judaísmo. Esse irmão vem e escreve essa carta para dizer para eles: vocês vão voltar para onde? Se vocês estão com um prêmio maior, vai voltar para Moisés? Jesus é maior do que Moisés. Vai voltar para o templo, para os sacrifícios? Jesus é maior do que os sacrifícios. Vai voltar para Arão, para os sacerdotes, para o sangue? Jesus é maior do que todas essas coisas. E essa carta vem para nos dar essa certeza de que não há razões para a gente fazer a escolha errada. Não há. Não escolha, como esses judeus, viver pela lei. Eles queriam voltar a viver pela lei. Não precisamos cometer esse erro. Isso era o retrocesso que eles queriam cometer. Apresentando, a gente já foi apresentado a totalidade daquilo que Deus queria falar. Imagina que você tem um mapa de um tesouro. Sabe que nem aqueles filmes, você tem o mapa do tesouro, que nem o Jack Sparrow, né? Você tem um mapa e você procura o tesouro a vida inteira. Você acha o tesouro. Alguém troca o tesouro. Encontrou, cavou, chegou naquele lugar que tem o X, cavou, achou o tesouro. Você trocaria esse tesouro por um mapa de novo? Não, pô. Você andou no mapa a vida inteira para chegar no tesouro. Agora que achou o tesouro, vai trocar o tesouro pelo mapa? Era isso que os cristãos aqui, hebreus, estavam querendo fazer. A lei era o mapa que levava no X, e quando cavou, quem estava lá dentro? Qual era o tesouro? Jesus era o tesouro. E agora vocês querem pegar Jesus e pôr de lado e voltar para a lei? Voltar para o mapa? Não faz sentido. A gente não quer cometer esse erro, então a gente não volta para a lei. E outro erro que a gente não quer cometer, que é voltar para a velha vida, né? Porque se o judeu queria voltar para a velha vida, ele voltava para a lei. Mas se eu e você quisermos voltar para a velha vida, a gente volta para onde? Não é para a lei, é para o pecado. O judeu retroceder e abandonar Cristo, voltaria para Moisés. Eu e você voltaríamos para onde? Como gentios, para o pecado. E a gente não vai fazer isso. Se eu a vida inteira andei no mapa e agora, pela graça de Deus, Ele me levou até o X e nós encontramos Jesus, eu não vou trocar esse tesouro de volta pela velha vida. Um erro que muitos ainda consideram cometer. Eu sei que às vezes a vida cristã traz os seus desafios. Às vezes não, sempre. A vida cristã traz os seus desafios. Desafios contra nós mesmos, né? Porque quando nós nos entregamos a Cristo e nos batizamos, não acontece um milagre assim, que aí os nossos desejos carnais todos foram embora, as nossas fraquezas todas somem, a gente era uma pessoa egoísta, a gente passa a ser generosa, a gente era uma pessoa ríspida, a gente passa a ser amorosa. Essa é uma transformação que vai acontecer. O milagre que acontece quando a gente entrega a vida a Cristo é de Deus lá no céu escrever o nosso nome no livro da vida, esquecer os nossos pecados e esperar de nós essa santificação. E esse processo de santificação, ele é doloroso, é árduo, sabe? Aparar as nossas arestas é muito difícil. E nesse caminho, às vezes, a gente pode ficar desanimado. E eventualmente vai ficar.
Eventualmente a nossa vida espiritual ela vai sofrer altos e baixos, mas voltar para trás não vai ser a alternativa. O que essa carta vai deixar muito claro para nós é: nós encontramos um tesouro. Está difícil? Está tendo dificuldade? Está passando por luta? Não era mais fácil antes. Não era melhor antes. A vida no mundo não era melhor. Ela não tem nada de melhor para oferecer. Agora é que nós estamos no lugar certo. E apesar das dificuldades, nós vamos continuar caminhando. E essa carta é um remédio para que a gente possa ser fortalecido. Nós encontramos o maior tesouro que Deus oferece à humanidade. A revelação aos antepassados, que era o Antigo Testamento, ela vinha de Deus. O Antigo Testamento, ele vem de Deus sem dúvida. Mensagem grande, gloriosa, mas uma revelação ainda maior foi oferecida nos últimos tempos, de modo mais claro e mais significativo, porque o próprio Filho é que veio falar. Qual outra pessoa ou caminho pode ser mais convincente do que Jesus? Não tem. Não tem ninguém, nenhum outro caminho mais convincente do que Jesus. Quem pode oferecer maior segurança? Ninguém pode oferecer maior segurança do que Jesus. Quem pode prometer maiores coisas do que aquele que a carta descreve como o maior de todos? Ninguém. Então, ele vai dizer, lá no finalzinho, quando a gente for, ele vai dizer assim: vocês não chegaram ao Monte Sinai, mas vocês chegaram à cidade do Deus vivo, às incontáveis hostes de anjos, a Jerusalém celestial. Foi a isso que nós nos achegamos, a Jesus. Então, meus irmãos, as dificuldades, os desafios não vão nos oferecer uma oportunidade de retroceder. Não podem. Não deixe com que as lutas da vida pensem e te ofereçam uma alternativa. Eu vou voltar. Eu vou deixar Jesus. Eu vou voltar à minha velha vida. A gente está com o tesouro na mão. Não vamos voltar para trás. E essa carta vem para nos dizer exatamente isso. Na primeira mensagem, Jesus é maior do que os profetas. É a Ele que você se chegou. Não deixe Ele, não abandone Ele, não volte para trás. Que Deus te abençoe.